Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste. Essa semana animada, hein? Tem início de horário eleitoral, tem sabatina da CBN com o Valor e o Globo, tem sabatina no Jornal Nacional, tem debate no domingo. E aí esse é o lado A, né? Porque o lado B é o submundo. Exato, Leandro. E nesse lado A eu tô em quase tudo, então vai ser uma semana puxada para mim também. Mas é isso, começa a comunicação mais efetiva, né, mais massiva da campanha eleitoral. Na semana passada, os candidatos puderam começar a pedir voto oficialmente, a fazer comícios, a fazer atos de campanha. Não que eles não viessem fazendo isso ao longo dos últimos meses, mas passou a ser oficial, né? Não passível de punição da lei eleitoral. E esta semana começam mais efetivamente as aparições nessas vitrines das comunicações. Essa janela no Jornal Nacional é uma das coisas mais importantes da campanha. Eram 20 minutos até a eleição de 2018, passam a ser 40 minutos com o candidato sentado na bancada, diante do Bonner e da Renata Vasconcelos. Então, é algo muito relevante, muito importante, vai expor os candidatos pela primeira vez a um grande grupo de eleitores, o eleitor que vê TV aberta, que vê a Globo, que é a líder de audiência, no seu horário mais nobre. Então, atinge ali todas as classes sociais, todas as religiões, todas as regiões do país, uma chance de falar para um público amplo, que é o eleitorado. Então, isso começa já com o presidente Jair Bolsonaro. Então, começa com um alto grau de imprevisibilidade quanto ao que a gente vai assistir na tela. Em 2018, Bolsonaro usou essa entrevista para atacar a Globo, para atacar a imprensa, atacar os adversários. Ele agiu como um livre atirador. Foi lá e foi para o confronto com os apresentadores e quis lacrar em cima deles, inclusive trazendo coisas referentes ao passado da imprensa, etc. e tal. Agora, sendo ele presidente da República, essa é uma postura mais arriscada. Ninguém acredita que ele vá com essa mesma disposição e com esse mesmo, com essa mesma pauta. Mas também ninguém sabe direito o que esperar, porque ele não fez media training, como eu disse aqui sexta-feira. Hoje eu voltei a fazer uma checagem com todo mundo, não fez nada parecido com o media training. O que se tem de pistas de como ele pretende agir? Ele está indo acompanhado de ministros, entre eles o ministro Paulo Guedes. Guedes é a sua âncora de previsibilidade, né? Quando ele usa o Guedes é porque ele quer falar ao mercado, é porque ele quer se mostrar confiável na economia e etc. Em 2018 ele não levou o Paulo Guedes quando foi até a Rede Globo. E aí depois questionado por alguns sobre por que não tinha levado o PG, que já era chamado de Posto Ipiranga na ocasião, ele disse que não queria queimar o Guedes com os amigos dele. Então, agora ele está levando. Então, isso dá pelo menos uma pista de que ele pode estar disposto a ir mais numa boa, Leandro. Mas não se sabe se no decorrer de tanto tempo e com tantas perguntas desconfortáveis que vão versar necessariamente sobre a sua presidência, ele vai conseguir manter esse script. E no lado B, que eu citei mais cedo, que é o submundo, as mensagens de WhatsApp, etc., qual que é o destaque? Pois é, nesse lado B, as coisas se intensificando muito. Desde a semana passada, a gente noticiou aqui na CBN os ataques voltados para o público evangélico, as fake news de que Lula, se eleito, fechará templos, etc. Isso ganhou ainda mais intensidade no fim de semana, levou a que Lula usasse o seu comício no Vale do Anhangabaú para contrapor um pouco essa mensagem, dizer que o Estado é laico e que essa questão da religião não deveria estar nos palanques, mas também
foi um discurso, esse do Lula, com falas ruins, em que ele acabou falando sobre violência contra a mulher de um modo bastante enviesado, disse que quer bater na sua mulher, não bata na sua casa, nem aqui no Brasil. Então ficou uma fala totalmente truncada, que acabou não sendo um discurso 100% bom para ele. Ele não conseguiu obter só boas repercussões a partir do seu discurso. Então o PT acha que vai precisar fazer uma política mais vigorosa de combate a essas fake news voltadas para o público evangélico. Saiu um novo levantamento desses aí de bancos no início da semana que mostra ainda um ganho do Bolsonaro junto ao eleitorado evangélico. Ele está aumentando a distância para Lula junto a esse eleitorado. É um eleitorado que corresponde a 20%, 20 e pouco por cento do total, mas é bastante importante e com possibilidade de fazer com que a mensagem circule, muitas vezes essa mensagem que é fake. Então o PT acha que vai ter de ter um cuidado mais voltado para desfazer as fake news para esse eleitorado, portanto atuar mais também no lado B, que eles estavam deixando meio em segundo plano, Leandro. E achei interessante, tem uma entrevista do André Janones para o Globo, na entrevista, que ele fala justamente sobre esse tema, entre outros, né? Ele considera um erro ficar rebatendo fake news, porque aí o assunto fica em evidência, né? Que é isso tudo que a campanha de Bolsonaro quer. Interessante esse ponto de vista, né? Ele é alguém bem versado dessas questões das redes sociais, cresceu graças a isso, se elegeu deputado federal graças a isso, enquanto esteve candidato a presidente, tinha até mais do que outros de partidos maiores, porque tem um público muito grande nas redes. Ele se aproximou do Lula e quer ter esse espaço dentro da campanha. É importante ter alguém como ele que domina essa linguagem. Eu vi o Pedro Doria hoje de manhã falando com você e com o Milton justamente sobre a ausência de pessoas com esse perfil no comitê do Lula. Então é alguém que pode suprir essa lacuna. Mas por outro lado, é aquela tipo de questão de que se você correr o bicho pega, se você ficar o bicho come. Se você não rebater, fica só a versão. Passa como verdade, então, né? Eu acho que tem que ter um jeito de você rebater, talvez não vestindo a carapuça, não passando o recibo, mas neutralizando esse tipo de mensagem. Como o Pedro falou, e eu concordo com ele, o Bolsonaro está nesse job há muito tempo, está insuflando essas redes, ele citou ali desde a greve dos caminhoneiros, mas na verdade é bem antes, quando ele ia aqueles programas do tipo CQC, Luciana Gimenez, ele já estava construindo essa rede, tinha lá o Bolsonaro opressor no Facebook, isso aí é antes de 17 ainda. Então é muito tempo e uma galera voltada só para isso. Tanto que ele cogita até não ir ao debate, que é uma outra dessas coisas da comunicação lado A importante dessa semana, que é no domingo, porque ele teme que possa ter mais prejuízos do que ganhos indo e acha que pode suprir a não ida com essas idas a podcasts, com as suas próprias redes, etc. Então, a gente vai ter uma semana decisiva para entender como a linguagem, como a comunicação vai ter um papel nessa eleição. Certamente não será igual a 18, a gente já avançou bastante com as ferramentas de comunicação desde então, e certamente não será como antes de 18, em que as redes jogavam um papel muito pequeno e o horário eleitoral era que decidia, debate era que decidia, etc. A gente vai ver um mix aí do lado B e do lado A, que a gente ainda não sabe em que proporção, Leandro. Vera Magalhães, até mais tarde no Ponto Final, hein? Até mais tarde, um ótimo jornal para você e até amanhã. Nos falamos amanhã.